Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você para participar conosco desse tempo de escola dominical. E antes de iniciarmos com uma palavra de oração, te desafio se você sabe fazer isso, iniciar uma sala de vídeo para convidar amigos, amigas, a fim de que assistam com você ou tenham acesso juntamente com você a esse conteúdo. Hoje, pensando no tema geral da Igreja Metodista, uma espécie de lema da Igreja Metodista no Brasil, que é o seguinte: comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica. E nós não vamos abordar todo o tema, mas um assunto dentro desse tema, que é o assunto comunidade, para que você entenda. E por isso aí é interessante convidar pessoas até de fora do âmbito da igreja, porque a ideia de comunidade tem a ver com o jeito de igreja, de ser igreja metodista. Porque existem vários jeitos de ser igreja. Pelo menos o que eu vou dizer é o jeito em que nós entendemos ou temos como ideal. Não que isso na prática se consume com totalidade e integralidade, mas esse é o alvo que nós perseguimos, é o parâmetro que baliza a nossa caminhada, a ideia de igreja como uma comunidade. Bom, isso pode ser óbvio para muitas pessoas, mas no transcorrer do nosso estudo, você verá que não é tão óbvio assim. Vamos orar então para nós começarmos? Pai, nós queremos te bendizer, te dar graças por essa manhã de domingo e apresentar diante de ti, Senhor, o tema que vamos estudar na tua palavra, que vamos refletir, que o teu Espírito traga inspiração, traga direção, ministração a cada coração, a cada mente, Senhor, para que nós entendamos, porque não se trata apenas de um jeito de ser igreja à luz do metodismo, mas se trata do fato de que essa é uma marca da igreja de Cristo, ser comunidade. Nos abençoa, nos esclarece e mais, enche o nosso coração, ó Pai, de propósito, de andar nessa direção, para louvor da tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Por exemplo, quando a gente pensa a igreja, a ideia de comunidade, podem haver outras ideias ou outros modelos. Por exemplo, quando você entra, vamos pegar o exemplo de uma agência bancária ou de um comércio qualquer. Quando você entra, hoje por conta da coronavírus esse quadro muda um pouco, mas quando você entra num estabelecimento comercial e dentro do estabelecimento está você e mais algumas pessoas, vocês estão no mesmo espaço e cada um tem um interesse próprio, particular, de comprar, adquirir alguns produtos. Não existe em tese, um projeto comum dos clientes que estão, por exemplo, no interior daquele estabelecimento comercial. Existem ali 10, 15 pessoas, 5 pessoas no mesmo espaço, respeitando as distâncias, por conta da Covid-19, mas estão no mesmo espaço. No entanto, não existe um projeto comum, não existe um senso de família, de ligação, a não ser que coincidentemente estejam ali amigos que se conheçam e têm algum vínculo. Mas pensando para fora disso, pessoas que entram no mesmo estabelecimento comercial, um veio para comprar um café, outro veio para comprar um pacote de arroz, ou veio para buscar pão, outro veio para comprar refrigerante, outro veio para comprar um botijão de gás. Cada um entra com um interesse
pessoal e não existe um projeto comum, não existe um interesse comum que liga essas pessoas. Um veio para pegar gás, outro pacote de arroz, outro de feijão. Não existe um projeto, algo que gere um senso de família nesse pessoal. Então, veja como é possível nós estarmos juntos no mesmo lugar e ao mesmo tempo totalmente desconectados. Juntos, mas sem ser uma comunidade. Por isso que a partir de 2 Reis, capítulo 6, o episódio envolvendo o profeta Eliseu e os discípulos dos profetas, nós vamos pensar um pouco, à luz desse texto, em algumas marcas da comunidade de fé. 2 Reis, capítulo 6, narra esse episódio onde os discípulos de profetas estão num lugar que eles entendem que é estreito demais. Então a proposta é que eles pudessem ir ao Jordão, cada um pegar uma viga e construir um lugar para que eles habitassem. Eliseu responde, vão, podem ir. Mas esse grupo de discípulos de profeta querem que Eliseu vá com eles. Eliseu se dispõe a ir. Chegando ao Jordão, eles começam a cortar madeira. E enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou, meu senhor, era emprestado. O machado era emprestado. Eliseu pergunta, onde caiu? Alguém mostra o lugar, Eliseu cortou um pedaço de pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levantam, estendeu ele a mão e o tomou. Eliseu ajuda a recuperar o machado emprestado que caiu na água. Bom, o que esse texto nos ensina sobre a vida em comunidade? Ser igreja não como um espaço onde cada um chega com interesse pessoal e ninguém tem conexão com ninguém. Você quer ver um exemplo típico disso? É quando alguém, lembra aí das ocasiões em que nós nos reuníamos no templo, quando alguém vem, canta louvores, ouve a palavra e diz assim, nada aqui me tocou, não serviu para mim, não serviu para nada. Ora, alguém que pensa assim, que vê assim, está com a mesma mentalidade de um cliente que entrou no supermercado, procurou o produto do seu interesse, não encontrou e diz, olha, não tem nada aqui que me interessa. Essa pessoa, esse cliente, ele não está preocupado se alguém entrou atrás de feijão e encontrou feijão. Encontrou, quem sabe, até num preço bom, ou a marca de feijão que queria e que não encontraram em outro lugar. Ou seja, a experiência do outro não me interessa. E é justamente esse olhar que está presente. Porque quando há um senso de comunidade, talvez a palavra não me tocou, o louvor não me tocou, mas tocou meu irmão. Talvez Deus não falou comigo, mas falou com o outro. E para mim é motivo de alegria, de regozijo. Talvez eu não senti nada. E a gente não vai para sentir mesmo. Apesar de que nós não vivemos sem sentir alguma coisa. Temos sentimentos, sensações. Agora, quando o outro tem uma experiência, isso me edifica, porque nós estamos conectados. O mesmo Espírito que habita nele, habita em mim. O mesmo Senhor que é Senhor dele, é meu Senhor. O mesmo Cristo, Kyrios, Senhor e Salvador dele, é o meu também. Então existe uma conexão, existe um sangue que nos liga. Não é o sangue que corre nas nossas veias, mas é o sangue do Cordeiro que foi derramado e que nos fez irmãos. É o mesmo Espírito que me adotou, ou adotou ela também. Então, a alegria dela também é a minha alegria. O que ministra a ela, de certo modo, também é ministração para mim. Ainda que eu não tenha sentido nada. Então, essa ideia de comunidade e
dentro desse exemplo, a ideia do que é não ser comunidade. Quando eu vou preocupado em só eu ser ministrado. Só eu preciso ser tocado. Só eu preciso me sentir bem. Só eu preciso aprender. Só eu preciso ter a sensação assim de que, nossa, aprendi algo novo hoje. Eu não fico contente porque o outro é quem teve essa experiência. O outro é quem teve essa experiência. Isso talvez se dá porque a gente quer crescer e quer avançar, e a vida em comunidade às vezes requer de nós que a gente espere o outro. E isso é dramático às vezes. Para quem busca apenas seu próprio interesse, ter que esperar o outro que está vindo em passos mais lentos, o outro que vem num ritmo mais desacelerado, o outro que não entende coisas que você já entendeu com pouco tempo de caminhada e o outro tem anos e não consegue compreender, e você tem que ter essa paciência com ele, com ela. Nós não precisamos ter isso no estabelecimento comercial. Se o outro não encontrou o produto que ele procura, mas eu encontrei, eu já vou para o caixa pagar e vamos embora. Eu não preciso esperar o outro. Mas isso é um estabelecimento comercial. A igreja é outra realidade. Então, pensando no texto, existem algumas marcas aqui de comunidade. Por que eu vou usar esse texto? Porque os discípulos dos profetas, naquele tempo, eram a igreja, era a comunidade de fé. Você se lembra que antes de Eliseu, o profeta Elias teve que se deparar com os profetas de Baal, com Jezabel e com Acabe, que era rei e esposo de Jezabel, e com toda a idolatria que impregnava a realidade de Israel. E agora Eliseu está vivendo uma outra situação, porque agora, diferente do que Elias disse para Deus, eu estou sozinho, agora tem um grupo de discípulos e profetas que olham para o lugar onde eles estão e dizem: esse lugar ficou pequeno para nós. Parece que o grupo cresceu. Parece que a realidade que Eliseu vive não está tão nublada, tão difícil como a que viveu Elias. Agora, o que a gente aprende aqui? Primeira coisa interessante aqui. Nessa comunidade, nessa igreja dos discípulos de profetas, tem um problema aí. O lugar ficou estreito. Isso é um problema. Porque os problemas, as imperfeições, as fragilidades fazem parte da comunidade de fé da igreja. A igreja não é um lugar de perfeição, não é um lugar que não precisa de reparos, não é o lugar onde estão as pessoas que a vida é irretocável. A igreja não é esse lugar. A igreja é esse lugar também onde algumas pessoas olham e dizem: aqui está estreito. Nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos derrubar algo aqui para reconstruir algo. Assim é a experiência dos discípulos e profetas. Esse lugar é estreito. A igreja é esse lugar de imperfeição, que precisa, é um espaço onde estão pessoas que precisam ser lapidadas, transformadas, que precisam ser aperfeiçoadas. Não é um lugar de pessoas prontas. O lugar não estava pronto para aquele número de discípulos e profetas. Porque talvez cresceu o número de discípulos e profetas. Bom, agora o que é interessante aqui é nessa dinâmica de uma comunidade que tem problemas, que é imperfeita, também tem pessoas que olham e veem o problema. Olha que coisa bonita, eles olham e veem o problema. Eles enxergam que o lugar é estreito. Tem gente na caminhada familiar, na caminhada da família da fé, que eles conseguem detectar bem as deficiências daquele grupo, as deficiências da igreja, as deficiências dos líderes, as deficiências
dos grupos ministeriais, as deficiências presentes nos diversos grupos que compõem aquela comunidade ou aquela família de fé. No entanto, esses discípulos de profetas, eles não só detectam o fato de que o lugar é estreito, eles propõem uma solução. Porque a comunidade de fé, ou uma família, vai ter sérias dificuldades na sua caminhada se as pessoas que compõem essa família são simplesmente gente que detecta problema. Detectar problema não é muito difícil. Detectar problema é uma coisa tão fácil que Jesus diz assim: você enxerga o cisco no olho do teu irmão, não enxerga a trave no olho teu. Especialmente quando o problema diz respeito ao outro, nós somos capazes de enxergar até um cisco, até pequenos problemas, até microproblemas. Nós somos capazes de enxergar. Então essa não é uma grande virtude, enxergar quais são os problemas que estão presentes na nossa família, que estão presentes na nossa comunidade de fé. Não tem muita virtude nisso, mas é importante também. Agora, além de enxergar problema, esses homens, no verso 2, dizem assim: vamos até o Jordão e cada um de nós, e nós vamos buscar cada um uma viga e nós vamos construir um lugar para que a gente habite. Ou seja, eles trazem um problema, mas também apresentam uma solução, um caminho de solução. Não adianta a gente detectar os problemas de uma comunidade de fé, da nossa família, do local, o ambiente de trabalho, dos colegas, os problemas presentes nos relacionamentos entre os colegas de trabalho. Não resolve. O que os discípulos de profeta, o que uma comunidade de fé faz é detectar problema, mas também propor solução. Eles propõem: vamos até o Jordão. A solução está lá, cada um vai pegar uma viga e a gente faz um lugar mais amplo, um lugar que vai nos acomodar melhor, um lugar que não será estreito como esse lugar que hoje habitamos. Essa é a solução. Agora tem um outro elemento interessante aí, porque eles propõem a solução, mas o verso 2 diz: vamos. Os discípulos vê o problema, propõe a solução, mas eles estão comprometidos com a solução. Porque às vezes as pessoas são capazes de ver um problema, apontar uma solução, mas não estão comprometidas em fazer parte da solução. Elas querem até orar, mas não querem agir, não querem se comprometer com a solução. E não é isso que a gente vê nessa comunidade de profetas. Porque quando eles apontam a solução, existe aqui um vamos. A ideia de que nós vamos lá. Não diz: vão lá vocês. Não. Tem gente que é bom para propor soluções, traz ideias mirabolantes, mas quase nunca está disposto a se envolver com essas ideias mirabolantes, a se comprometer com aquilo que é chamado de solução para os problemas da família da fé, da família de sangue. E isso é ruim, porque uma família, uma comunidade é forjada, é construída, é aperfeiçoada pelas mãos do Senhor quando pessoas começam a se levantar, ver problema, chegar à solução e dizer: eu quero ser parte da solução. Porque eu entendo que às vezes eu também causo problemas. Eu quero ser parte da solução. Agora tem um quarto elemento interessante, é que não só eles querem fazer parte da solução, mas também eles querem envolver a todos. Porque olha o verso 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga. Cada um de nós uma viga. Comunidade de fé, igreja, é esse lugar onde
eu vejo problema, eu enxergo solução, eu me comprometo com a solução, mas eu também quero envolver todo mundo na solução. Porque, às vezes, nós queremos servir, mas queremos servir sozinhos. Não queremos servir com o outro. Queremos servir, mas não queremos dar espaço para mais ninguém servir. Nós somos os donos daquele jeito ou aquele tipo de serviço. Aquele espaço onde nós servimos é o nosso espaço, de mais ninguém. Então esse é um jeito estranho de ser comunidade, de ser igreja. Não é isso que os discípulos de profetas nos ensinam. Vamos lá, cada um pega uma viga, ou seja, cada um pode ajudar. Cada um deve ajudar, cada um deve participar. Existe um trabalho para cada um de nós. Existe um espaço que cabe cada um de nós. Existe um serviço a ser feito que corresponde aos dons que cada um de nós carrega, que recebeu da parte do Senhor. Então, essa é a ideia de comunidade, onde pessoas se levantam e dizem: a solução está aqui, eu quero me envolver, mas eu quero envolver meus irmãos também. Eu não quero ser o herói da comunidade. Eu quero ser apenas mais um, que se soma mais um outro irmão, irmã, e eu entendo que cada um que pega a sua viga, que coopera, é extremamente importante na formação de uma verdadeira comunidade, de um edifício, nas palavras de Paulo em Efésios, de um edifício espiritual para a morada do Altíssimo. Esse é o lugar onde Deus gosta de estar. Onde a gente vê problema, mostra solução, se envolve com a solução e quer envolver todo mundo na solução. Não quer ser o herói da história, o salvador da pátria, até porque só existe um. Não é nem salvador da pátria, é salvador da humanidade, que se chama Jesus de Nazaré. Então, é interessante. Aqui nessa primeira coisa, a gente vê como que a comunidade dos discípulos lidam com os problemas internos. Como é que a comunidade lida com os problemas, com as fragilidades. Agora, como que seria interessante se a gente trouxesse para dentro da nossa família de sangue, família de fé, esses princípios, esse jeito de lidar com os problemas que nós observamos que está presente na comunidade aqui dos discípulos e profetas. Agora, uma segunda coisa, tem essa questão aqui, como eles lidam com os problemas. A maneira como a gente lida com o problema determina se nós vamos ser comunidade ou se vai ser cada um por si. Se a gente vai ficar procurando culpado para aquele problema ou se nós vamos nos envolver. Uma segunda coisa interessante, um tópico mais curto, mas também interessante, que esse texto mostra aqui para a gente, é que quando esses discípulos vêm falar com Eliseu sobre essa questão e construir um lugar mais amplo, Eliseu diz assim: ide, vão. Eliseu os encoraja, vão, podem ir. Porque comunidade é esse lugar onde a gente encoraja um ao outro. O projeto não foi de Eliseu, mas ele diz: ide, vão. Às vezes nós gostamos que, no meio de uma família, de um grupo, que os projetos que nós elaboramos, nós propomos, esses possam florescer. Mas que aqueles projetos que são projetos de uma outra pessoa, que esses possam morrer. Eliseu não age assim. Ele era um líder, mas os projetos surgiram no meio dos discípulos dos profetas. E Eliseu os encoraja: podem ir, podem ir. Numa comunidade de fé, um encoraja o outro. Mesmo que você seja líder, mesmo que você tenha mais tempo de caminhada, mas a gente encoraja. Quando Deus começa a gerar projeto no coração das pessoas, a gente encoraja essas pessoas. Ele não diz: você é novo demais, você precisa se preparar mais. Todos nós precisamos nos preparar mais. A gente encoraja. Ele diz: podem ir.
Uma terceira coisa interessante é que no verso 3, quando Eliseu os encoraja a irem, no verso 3, um diz assim: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. Eliseu, a gente queria que você fosse com a gente. A gente queria que você fosse com a gente. Se por um lado na comunidade surgem aquelas pessoas que querem, que têm visões novas, que querem inovar, que têm ideias que são do Senhor também. É interessante que esses discípulos, aprendizes de profetas, que têm bem menos tempo de caminhada do que Eliseu, eles querem que Eliseu vá com eles. Eliseu vá com eles. Essa é uma característica de uma comunidade de fé. A gente quer que alguém mais experiente, que alguém que já viveu experiências que nós não vivemos, esteja conosco. A gente não quer ir sozinho. A gente não sabe tudo. A gente não viveu tudo. Essa coisa do ser acompanhado. Ser acompanhado. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem a mentira de achar que não precisam ser acompanhadas. Jesus, quando enviava os discípulos, enviava de 2 em 2. Porque essa ideia da reciprocidade, um ajuda o outro, um é suporte para o outro. Perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, estimulai uns aos outros, essa ideia da reciprocidade. Mas hoje nós vivemos essa ideia: eu não preciso, eu já cresci muito. No mínimo isso é uma mentira em todos os sentidos. Uma mentira espiritual, porque não existe essa ideia de caminhar sozinho nem para os mais maduros. E uma segunda mentira, porque se entende assim, não é tão maduro assim. Porque se tivesse maturidade, teria entendido que a gente precisa ser acompanhado. Então a comunidade é esse lugar onde há encorajamento, onde tem problemas e a gente tem um jeito próprio de lidar com eles, onde tem encorajamento e onde tem acompanhamento. Bom, é interessante no final aqui, quando eles começam a cortar madeira, e aí verso 5 diz que o machado cai na água. Essa coisa de acompanhar, de caminhar junto, isso é maravilhoso, porque o machado cai na água e Eliseu não diz assim: agora você se vire porque esse projeto é teu, eu não tive essa ideia, eu não tive esse projeto. Eu fiquei calado no começo para que vocês não desanimassem, mas eu já sabia desde o princípio que isso aí não era de Deus, não ia dar certo, e essa ladainha toda. O Eliseu não diz isso. Eu acho isso aqui interessantíssimo. E aí Eliseu diz: onde foi que caiu? Eu vou te ajudar. Eu não vou te acusar, eu vou te ajudar. Nós precisamos de ser acompanhados. Mas, por outro lado, quem se dispõe a acompanhar tem que ser um ajudador e não um acusador. Porque é isso que Eliseu faz. O projeto não brotou do coração dele, ele encoraja, ele acompanha e na hora certa ele intervém. Essa é a ideia de um líder numa comunidade. O líder não é aquele que tem todas as ideias. O líder não é aquele que constrói todos os projetos. O líder não é aquele que abre caminho em todos os lugares, que está à frente de todas as coisas. Não é. Aqueles discípulos de profetas é que encabeçaram, mas o Eliseu estava acompanhando. E quando o machado caiu na água, aí que Eliseu, a figura da liderança, da sabedoria de Eliseu aparece. Porque veja, diante de algumas situações, o pouco tempo de caminhada na fé, a inexperiência, nos joga numa aflição enorme. A expressão no verso 5, ai meu Senhor, porque era emprestado. E agora, o que eu vou fazer? Essa ideia que sugere um certo desespero desse discípulo de profeta. Que nos planos, na mente, tinha um plano bem elaborado, mas não contava com esse inesperado, com esse inusitado. E o líder espiritual de uma comunidade é esse, que nos momentos inusitados ele tem a sabedoria para estar com
os integrantes da comunidade e tranquilizá-los. Às vezes não faz muita coisa, mas ele vai tranquilizá-los e ajudá-los a achar o machado que caiu na água. O discípulo está angustiado. Ai, meu Senhor, era emprestado. E Eliseu pergunta, onde foi que caiu? Eu vou te ajudar a recuperar. Essa é a imagem, né, de caminhar com. Alguém que caminha com a gente, não é alguém que fica dando receita para a gente o tempo todo. Não é alguém que fica dizendo, faz assim, faz assado, e torna a gente um robozinho. Caminhar com essa ideia de estar do lado, apenas apoiando. Às vezes apenas a presença já serve de apoio, mas em certos momentos, onde esse líder Eliseu julga necessário, ele intervém. E não intervém para acusar, ele intervém para restaurar, para ajudar. A minha oração é que eu e você vivamos numa família de sangue, que seja assim, mas também vivamos numa família de fé, que seja assim. E quando é que isso vai acontecer? E como que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer com a minha cooperação, com a sua cooperação. E quando nós, no primeiro passo de cooperação, nós nos curvarmos e dizermos lá do coração, Espírito Santo, como é que eu posso ajudar esse espaço, esse grupo a ser uma comunidade de fé, a ser uma igreja de Jesus Cristo. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Não permita que eu simplesmente fique enxergando cisco nos olhos das pessoas, mas me permita ser aquele que também pega a sua viga. Peça para Deus mostrar qual é a viga que você precisa carregar para ajudar na reconstrução de um lugar que seja habitável. Como os discípulos disseram, vamos e construamos um lugar que seja habitável. E principalmente habitável e habitado pela presença do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos. E te pedimos, Senhor, que a tua mão seja sobre nós, que tu nos ensines o que é ser uma comunidade de fé, o que é ser discípulo, discípula de Jesus de Nazaré. Que o Senhor continue soprando sobre nós, nos ensinando a ser uma família de sangue, a ser uma família de fé, a ser irmãos e irmãs na presença de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para que, ao olharem para nós, eles te vejam, elas te vejam, uma família de fé e de amor. E nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse domingo de ceia. À noite nós teremos o nosso culto de ceia. Prepare, né, a sua família, prepare os elementos da ceia, né, às 18h30, para que juntos celebremos e nos alegremos na presença do Senhor. Um abraço, fique na paz.